Então vamos lá, resolução com o gabarito comentado aí, pessoal, do simulado 5 aí. Questão 1 são lá das primeiras aulas, né? Habilidade operatória. Isso aqui aparentemente é uma questão difícil, né? Visualmente a gente olha, se depara com esse nível de expressão, é bastante propriedade aqui, várias operações, potência, divisão, multiplicação, soma, subtração, fração, né? O teor é bem complicado, mas tudo na matemática que nos apresenta difícil a gente divide em partes. Por exemplo, se a gente olhar só isso aqui, ó, uma questão fácil, né? Uma potência de expoente 2, uma fração, beleza. Só isso aqui, subtração, MMC, multiplicação antes, né? Vai ter que fazer o produto, tem as ordens das operações, e antes das ordens das operações tem as ordens dos sinais gráficos, né? Primeiro parênteses. Então a gente faz por partes. Então bora lá, ó, começar pelo parênteses aqui, ó. Subtração e soma de frações tem que ter o mesmo denominador, que no caso entre 2 e os 5 é 10. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai ficar 15 menos 2. Então, praticamente matamos um parênteses, a divisão ali. As chaves, vamos deixar esse aqui por enquanto, ó. Sem fazer nada com ele, não pode fazer essa subtração antes, ó, pessoal. Às vezes dá vontade para já eliminar, né? Mas antes da subtração tem essa multiplicação, ó. Fazer isso aqui antes disso aqui não interfere, tá? Porque esse aqui não conversa com isso, mas isso aqui sim, ó. Todo do parênteses colchetes aqui sim, ó. Então esse aqui não pode juntar com esse aqui ainda, porque tem essa multiplicação que esse aqui está efetuando. Então esse aqui a gente deixa mais para o final. 2 sobre 15 menos. Então a mesma forma de multiplicação. Vamos resolver primeiro colchetes, né? Ordem de sinais gráficos é parênteses, colchetes e chaves. E dentro do colchetes tem ainda uma outra ordem das operações, que é a potência aqui. Então vamos deixar esse 1 para a próxima. E o 4/3 é só levar ao quadrado, né? Se fosse negativo, inverteria, mas não é, bem tranquilo. Ó. Só levar o 4 e o 3 ao quadrado. Aí fica 16 nonos. E aí fechamos o colchete e as chaves. E era isso por enquanto. Então aqui já dá para agrupar, né? Fica 13 décimos dividido. Esse aqui vamos deixar quieto por enquanto. Menos 3 meios. O que a gente vai fazer? Vai eliminar o colchetes. Então fazendo aqui, né, fica isso aqui, 1 inteiro é a mesma coisa que 9 nonos, até para fazer de cabeça. 9 menos 16 dá, sinal do maior, fica menos 7 nonos. Eliminamos colchetes, agora só com as chaves. Vamos fazer esse aqui antes daí. Então, vamos lá, 13 décimos dividido, chaves, 2 quinzeavos, e agora sim a gente multiplica. Aqui dá para simplificar, né? Então tem uma multiplicação, menos com menos vai dar mais, só que ao invés de a gente multiplicar o 3 por 7, vamos simplificar aqui por 3, para o número ficar menor, tá? Então aí fica menos 1 vezes menos 7, vai dar mais 7, e 3 vezes 2, 6. Tá? Se não simplificar não vai dar erro, tá? Só vai ficar mais trabalhoso. Então estamos aqui, né? Tem que eliminar primeiro a chave e depois a divisão, tá quase no fim. 13 décimos dividido 15/6 é o 30. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar 4 mais 35. 13 décimos. Tá? Aqui vai dar 39 sobre 30, como tem uma divisão, já vamos fazer um inverter. Ó. Vai ficar 30 sobre 39. E aqui ficou beleza, ó, dá para multiplicar o 13 por 39, dá para dividir por 3. 13 mesmo, né? Ficar 1 e 3. O 10 e o 30 por 10. Aí aqui fica 1, aqui fica 3. Então ficou 1 vezes 3, ficou 3 sobre 3, que é 1. E aí a gente vai para as alternativas e tem mais um problema dentro do problema, né? O 1... Não, 1 múltiplo, então o resultado é 1 múltiplo de 3, não, né? 1 é divisor de 3. 1 está aqui, ó. Tá? O múltiplo não é múltiplo de 3 porque não está na tabuada do 3. Os múltiplos de 3 é 0, 3, 6. Tá? É o que está aqui, isso aqui também não pode, ó. Tá? O múltiplo está aqui. O número pertencente ao conjunto dos números naturais, ok, né? Beleza, letra B. Vamos ver as outras. O número divisível está aqui, né?
Simultaneamente por 2 e 3 também não, ó, não é divisível por 3, já não pode ser essa alternativa. O número que multiplicado por ele mesmo resulta em um número par. Não, 1 vezes 1 é 1 e 1 é ímpar. O número não positivo também está errado, ele é positivo. Fechou a primeira questão. A segunda também, habilidade operatória, cálculo algébrico. Tá? Então tem uma fração, já pode dar uma dor de barriga. Aí tem a fração de uma fração. Ó. O numerador de uma fração também tem fração, então a gente faz por partes. Esse traço aqui que indica a divisão, a gente vai deixar por último. Vamos começar por essa aqui. Então a gente tem uma soma, né? Então tem que ter o MMC, como aqui é 1, vai ficar o próprio 1 menos x. 1 menos x divide por ele mesmo, fica 1. E aqui fica x, mais... Aqui vai dar divide por 1, fica ele mesmo, vezes 1 fica ele mesmo, mais 1 menos x. Embaixo a mesma coisa. Soma de frações. Agora é x menos 1. Inverteu ali os termos aqui, né? Divide por ele mesmo, fica 1, aí fica x menos x menos 1. Vamos seguindo. O que dá para fazer é dar uma limpada aqui, uma ordenada aqui no numerador. Tá, vamos eliminar o parênteses. Esse traço aqui vai ficar por último. Vamos ver o que fica aqui. Fica x mais 1 menos x. Então esse x vai anular com esse x, né? Vai ficar 1 sobre 1 menos x. E aqui vai ficar x menos x. E aqui é menos 1, né? Tá meio ruim a escrita ali, mas aqui é menos 1. Tá, então o menos vai inverter o sinal de tudo lá dentro do parênteses, né? Então aqui é mais x, vai ficar menos x, vai fazendo direto aqui, abrizado. Aí menos 1 vai ficar mais 1. Sobre x menos 1. Então vamos representar agora esse traço da fração aqui para ficar mais claro, porque isso aqui indica divisão, né? Então vai ter uma divisão de frações agora. Então vai ficar 1 sobre 1 menos x, dividido por 1 sobre x menos 1. Não fizemos nada, só reescrevemos, tá? Porque isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, divisão de frações multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Invertemos. E aqui multiplicando vai ficar x menos 1 sobre 1 menos x. E aí a gente vai para as alternativas, ó, pessoal. E muita gente tem muita vontade de marcar isso aqui, ó, porque x menos 1, menos x parece que é a mesma coisa, mas não é. Ó. Isso aqui é mais x, aqui é menos x, então são coisas diferentes. Ó. Eu deixei evidenciado o parênteses só para destacar que são coisas diferentes, uma coisa da outra. Tá? Então não tem muito o que fazer, ó. Não tem fator comum em evidência, aparentemente, né? Não tem nenhum 2 aqui, nenhum 4 para botar 1 em evidência, não tem produto notável. O que daria para fazer, que é o único recurso para a gente chegar na alternativa, porque isso aqui é a forma mais redutível possível. Ó. Tá? Daqui não tem o que fazer mais de operação. A gente pode fazer um fator em evidência, que é um fator que não precisa estar representado. Que nem aqui, aqui tem um expoente, né? Que é 1. Então, quando 1 não está representado, não precisa, quando 1 não está escrito, não precisa estar evidenciado, escrito, né? Então, se a gente colocar, por exemplo, aqui, ó, o menos 1 em evidência na primeira, o que vai acontecer? Vai mudar o sinal de tudo isso aqui, ó. Vai ficar menos x mais 1. Ó, se fosse fazer o chuveiro aqui de distributividade, vai ficar mais x menos 1, ó, a mesma coisa que isso. E aqui fica, só para ficar, ó, dá para só mudar de posição os termos, aqui é menos x, ó, vai ficar menos x mais 1. Opa, fechei parênteses. Mais 1, que é o mais. Tá? Menos x mais 1. Agora sim, ó, menos x mais 1. É a mesma coisa. Então a resposta é menos 1. A maioria marca mais 1. Como vocês são a minoria, vocês vão acertar. Questão 3. É o clássico produto notável aqui, da diferença de dois termos. Tá, aqui tem produto, né? Só que aqui tem um monte de multiplicação, ó. Não dá para sair cortando assim, esse A2 com esse A2 jamais, tá? Só se tivesse um produto aqui A2 menos 2, exatamente igual a esse, aí pode. Tá? Então, como não... Daqui não tem o que fazer, né? A gente fatora, tá? Que são os clássicos produtos notáveis. Aqui, ó. Esse aqui só está fora de ordem. A ordem natural seria assim, ó, mais 2AB
mais b ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é o famoso a mais b ao quadrado. Mais por causa desse mais aqui, ó, tá? No termo do meio ali. E aqui é o produto notável do cubo, tá? O cubo, A2B, AB2, e tem que ter o 3 sempre aqui. 3 vezes o primeiro vezes o segundo. 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, né? Esse é o produto notável do cubo, que é o menos recorrente, tá? Mas tá no material lá. Então vai ficar A mais B ao cubo. Então aqui tem 3 fatores A mais B, ó. Então a gente corta, aqui tem 3 também, ó. Esse com esse, 3, aqui tem o expoente 1, né? Conserva a base, somariza os expoentes, ia ficar 3. Aí corta com todo esse aqui, vai sobrar o A menos B, que é a letra E. As primeiras, então, estamos retomando lá os primeiros conteúdos, né? Que é habilidade operatória, cálculo algébrico, isso aí a gente usa em outros conteúdos ou até mesmo em questões pontuais desse conteúdo mesmo. Então essa aqui também, questão clássica aí que requer essa habilidade. A gente vai trabalhar com certeza propriedades de potência, né? Aqui 13, o 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então a gente vai utilizar a propriedade de potência e transformar a radical em expoente, né? Colocar o expoente fracionário para fora, ou vamos ver o que acontece, né? Porque as alternativas aqui são números pequenos assim, né? Então a gente vai ter que trabalhar bastante propriedades. Vamos começar como? Esse aqui, ó. Colocar o fator externo para dentro, lá na aula de radiciação. Ele está representado aqui fora, né? Então vamos colocar ele aqui para dentro, para fazer aquela propriedade do radical, que a gente multiplica os índices. Vamos lá. Então o índice vai permanecer N. Ali por enquanto no numerador não vamos fazer nada. No denominador, nesse radical mais externo aqui, que é índice N mais 2, também vamos deixar quieto. Agora sim, ó, esse 9, então, vamos colocar e inserir aqui dentro. Então a gente faz elevando ele no expoente do índice. Aqui vai dar... Não, aqui essa raiz vai permanecer daí. Espera aí. A gente coloca ele para dentro, essa raiz não vai sair. Então ela tem que ficar aqui. Então é a raiz da raiz. E aí a gente coloca eles para dentro. Então vai ficar um 9 ao quadrado, né? Quando não tem nada aqui, né? Tem o índice 2. Tá? O normal é fazer o contrário, fazer daqui e tirar ele para fora, né? Extrair a raiz, mas agora a gente quer agrupar tudo, né? E o 9 na N vai ficar ali dentro. Tá? Então a primeira etapa só fizemos isso, colocamos o fator externo, é um tópico lá do material de radical. Por que isso, gurizada? Porque aqui, ó, a gente tem uma propriedade lá de radicais, aqui tem o índice 2, tá? Aqui tem o índice 2. A gente consegue eliminar daí a raiz conforme esse índice, ou tirando a raiz daqui, a gente transforma isso aqui num expoente fracionário. Pode fazer o caminho de ida ou de volta, tanto faz. Então, como a gente está aos poucos eliminando a raiz, ó, não tem nada com raiz aqui, vamos articulando dessa forma daí. Então, o que a gente vai fazer nessa etapa? A gente vai fazer primeiro essa propriedade de potência, multiplicação de potente mesma base, depois a gente vai transformar isso aqui num expoente fracionário para tirar essa raiz aqui. Então só vou reescrever isso aqui, ó. Então vamos já fazer aqui para... Então esse produto de potência de mesma base dá para fazer escrevendo como era 9 vezes 9, né? Conserva a base, soma os expoentes, vai ficar N mais 2. N mais 2. Fechou? Agora sim, ó. Agora a gente bota esse aqui para dentro aqui. Tá? Transforma esse radical num expoente fracionário. Tá? Vai ficar um expoente de fração. O resto vamos manter. Porque na real a gente vai trabalhar daqui a pouco com o expoente. Vai começar a cortar coisa lá no expoente.
essa raiz, o radical lá de fora vai permanecer, o n mais 2, tá? Porque aqui já tem o n mais 2, aqui vai surgir n mais 2 também. Então vai ficar 9, esse aqui fica o numerador, n mais 2, e esse aqui vem para o denominador. Tá? Essa é a propriedade. Quando a gente tem expoente fracionário, o que a gente fazia? Geralmente transforma isso aqui em radical ou o inverso. Tá certo? Então a gente já está... Isso aqui vai virar um 3 ao quadrado daqui a pouco, ó. Vai ser a mesma base também, vamos trabalhar só com propriedade de potência aqui, ó. E esse aqui também, ó. A gente vai retirar esse radical agora, fazendo a mesma coisa. Ah, só esqueci disso aqui, ó. Não podemos esquecer nunca desse aqui, ó. Depois a gente vai ter que ainda transformar possivelmente num expoente fracionário com um denominador n. Esse cara aqui, ó, vai ser o numerador da fração, ó, vamos fazer separado essa parte. 9. Então esse aqui é o numerador, né? Vai ficar n mais 2 sobre 2 sobre o índice. Tá? Isso que é isso aqui que a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, colocando esse aqui para dentro, agora a gente está colocando esse aqui para cá. Tá? Para eliminar esse radical, então na linha de baixo não vai mais ter esse radical aqui. Tá? Daí vai ficar só 3, esse aqui já vai virar um 3 ao quadrado. Então isso aqui é a mesma coisa que n mais 2 sobre 2, né, dividido por n mais 2. Divisão de frações, n mais 2 sobre 2 vezes, aqui tem 1, né, 1 sobre n mais 2. Corta, corta, vai ficar 1 meio. Ó, melhor ter encomenda, ó, 1 meio, 9 não meio, né. Então, só para não esquecer de fazer, trabalhou só nisso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 1 meio. Então, 9 não meio é a mesma coisa que isso aqui. Agora a gente volta para o radical, ó. 9 dá 1 meio. Que é a mesma coisa que raiz de 9, que é a mesma coisa que 3. Então, tudo isso aqui, ó, é 3. Resumidamente, tudo isso aqui é 3. Então, vai ficar o radical n, né, de índice n. Vamos só representar isso aqui como 3. 3 n mais 1 sobre 3. Só isso. 3 dá 1, porque a gente tem uma divisão aqui, ó. Divisão, né? Vamos só representar a fração como divisão. Vai ficar 3 na n mais 1 expoente dividido por 3 na 1. Quando a gente tem divisão de potências de mesma base, aqui de índice n, vai ficar a raiz de índice n, conserva a base e subtrai, né? Vai ficar n mais 1 menos 1. Então vai sobrar só o 3 na n. Índice igual ao expoente aqui, corta, corta, então tudo isso é igual a 3. Toda essa mão toda para chegar a 3. Tá? A gente trabalhou direto com expoente fracionário, transformar radical em expoente fracionário e vice-versa. Dá trabalho. Então seria o caso daqui a um pouco de deixar para o final essa aí. Vamos para a questão 5. Os valores de A e de B que satisfazem a igualdade né, são raízes de qual das equações? Então, a gente vai ter que descobrir alguma equação. Todas as equações aqui estão na forma completa e nenhuma delas tem um valor aqui, coeficiente A diferente de 1, tá? Todas é 1. Então a gente pode lembrar que teve uma aula que a gente fez lá na segunda aula de álgebra, tem noções iniciais, né? E tem aquela escrita de equação que pode ser dessa forma aqui, x2 menos soma x mais o produto igual a zero, porque daí a gente tem a soma e produto direto aqui, ó. Aqui a soma, no caso, seria menos 5, né? Porque é menos a soma, como aqui está mais é menos 5, né? Daí fica mais aqui. Essa aqui, por exemplo, ó, a soma 1 e o produto é menos 6. Então já tem direto aqui nas equações, nos poupa tempo, tá? Não precisa fazer delta e bhaskara para cada uma. Porque a gente vai ter que saber raízes aqui, né?
os valores que satisfazem a igualdade, os valores de A e B. Então a gente vai ter que saber A e B de forma que essa igualdade seja válida, né? Satisfaz a igualdade. Então a gente vai ter que substituir os valores de A e B que sejam raízes que fica isso igual a isso. Então, o que faremos? Podemos fazer uma... Podemos não, iremos fazer uma... Agrupar isso aqui numa fração só. Tá? Aqui tem uma fração já. Então vamos fazer dessa parte, desse lado, desse membro da equação. Essa aqui primeiro copiamos. Sobre x2 menos x menos 6 igual. Trabalhar só desse lado ali. O menor múltiplo comum é x mais 2, x mais 3. X mais 2, x menos 3. Tá, estamos aqui, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí vai ficar A, que multiplica x menos 3, mais B, que multiplica x mais 2. Beleza? Agora, gurizada, a gente tem uma fração de cada lado. Se a gente abrir, é uma forma, né? Se a gente abrir isso aqui, x2 menos x menos 6 vai ficar exatamente isso aqui, ó. Então, reescrevendo essa segunda fração, distribuindo aqui o denominador, vai ficar... A primeira fica inalterada. Deixa eu... De repente, acho que eu vou fazer aqui, que aqui a gente vai trabalhar com cada uma das alternativas. Deixa eu fazer ali em cima. Esse espaço, a primeira vai ficar igual. Tá, isso aqui vai ficar igual, tá, gurizada? É isso aqui, só que vamos reescrever, ó. Abrir o denominador embaixo. O numerador fica igual. AX menos 3 mais B, x mais 2. Sobre isso aqui, ó, vai fazer x mais 2, x2 menos 3x mais 2x. Então vai ficar x2 menos x e mais 2 vezes menos 3 menos 6. Então a gente tem que isso é igual a isso. Ó, isso aqui é igual a isso. Então a gente tem que descobrir os valores de A e B. Voltando ao enunciado, ó. Os valores de A e B que satisfazem a igualdade, tá? São raízes de qual das equações? Então a gente tem que achar as raízes daqui. Como a gente vai fazer por aqui, a gente vai achar mais rápido, tá? Que satisfaz essa equação. Então, para cada uma das raízes aqui, a gente vai ter que colocar aqui e achar exatamente isso aqui, ó. Então a gente vai estar trabalhando em cada uma das alternativas nas raízes e substituindo aqui nos valores de A e B, ó, que é justamente os valores de A e B que são raízes de qual das equações. Tá? Então, dá trabalho, ou seja, é uma questão difícil. Tá? Porque a gente investe tempo e tem que ter essa desenvoltura aqui, ó, para representar uma coisa de outra forma. Como tem soma aqui, né? A gente vai achar os valores de raízes aqui das equações em y, ou seja, não tem nada a ver com x, tá? Que na real a gente vai utilizar essas raízes para colocar aqui, ó. Tá? Então, de certa forma, a gente teria que abrir isso aqui, ó. Tá? Porque isso aqui não tem o que fazer, ó. Tá? Beleza? Então, a gente deixa os denominadores exatamente iguais, ó, e trabalha só com o numerador a partir de agora. Então, a letra A, deixa eu só botar aqui para a gente se organizar. Cada uma das equações vai ter a soma e o produto, que a gente vai ver de cara. Então aqui vai ter equação A, da alternativa A, né? Alternativa B, alternativa C, a D e a E. Então essas raízes que a gente vai trabalhar substituindo aqui em A e B,
Tá? Vai dar esse trabalho, a gente vai fazer por tentativa e erro. E aí vai ter que chegar nisso aqui, ó, 2x mais 14. Então, na primeira soma, como está toda nessa estrutura aqui, ó, x ao quadrado menos soma de x, como aqui está mais, ó, então a soma tem que ser menos 5. Ó. Aí menos 5 ficaria mais 5. Então aqui a soma é menos 5 e o produto é menos 6. A soma aqui é menos 1 e o produto é menos 6. A soma é 1, porque ele dá menos, e o produto é menos 6. A soma é menos 2 e o produto é menos 8. Soma é 2 e o produto é menos 8. Tá, então, diante disso, a gente vai substituir. Então, vamos de novo. Os ângulos A e B que satisfazem são raízes de qual das equações? Isso aqui não são as raízes. Tá? Não são as raízes, são a soma e o produto. Agora, a gente vai para as raízes. Aqui, agora eu vou ficar um pouco torto. Ó. Aqui a gente vai reescrever as raízes. Sabendo a soma e o produto. Aí a gente vê direto, tá, pessoal? É isso aí. Por exemplo, aqui o 2 e o 8. Ó. O 8, ele pode ser decomposto, né, em 8 vezes 1 e também em 4 vezes 2. Tá? As únicas formas de decompor o 8. Tá? Então, se fosse 8 e 1, a soma não daria, ou menos 8 menos 1, a soma não daria 2. Né? Então, só pode ser 4 e 2. Aí agora a gente tem que cuidar os sinais. Como a soma é positiva e o produto é negativo, então elas têm que ser sinais opostos, né? Porque na multiplicação, quando o sinal é menos, é mais com menos, menos com mais. Então, como aqui é positivo, então as raízes, então esse bloco aqui, são as raízes, sabendo a soma e o produto, né? Aí vai ter um número e outro número, equação de segundo grau. Então, nessa aqui, as raízes serão 4 e menos 2. Tá? Essa experiência a gente não trabalhou, explorou tanto em aula, tá? Mas podem voltar no material, acho que é a aula módulo 2.2. Então, a soma é 2 e o produto menos 8, fechou? Aqui as raízes, o produto é menos 8. Então, vai ter que ter sinais opostos, só que aqui é menos 2. Ó. Então, é menos 4 e 2. Aqui na terceira, o 6. O 6 só pode ser decomposto entre 3 e 2. Tá? E a soma, para obter 1, tem que ser sinais opostos. Aqui negativo, então, como aqui é positivo, é 3 e menos 2. Na letra B, produto 1 e 6 também tem que ser entre os fatores 3 e 2. Só que aqui é negativo, então é menos 3 e 2. Aqui ambos também negativo, aqui o produto negativo, os sinais têm que ser opostos. Aqui é 6 e menos 5, então menos 6 e 1 positivo. Tá? Agora sim temos as raízes. E agora ainda não acabou, né, pessoal? Agora que vai começar o trabalho. Ou seja, esse aqui são as raízes, a gente vai colocar as raízes no lugar de A e de B. Tá? Então, vamos botar aqui na letra A, B, C, D e E. A gente vai utilizar cada uma das raízes, aqui a letra A, B, C, D e E. Tá? A gente vai colocar as raízes nos lugares de A e de B. Agora o teste vai ser esse aqui. Ó. X menos 3 mais B, X mais 2. Por exemplo, vamos testar, nesse de tentativa e erro, geralmente eu não começo pela primeira. Vamos pegar a letra C aqui, ó. Vamos pegar o 3, 13 menos 2. Vamos começar pelo menos 2. Se fosse o menos 2 no lugar do A, ficaria menos 2x mais 6
E o B aqui, aqui seria o 3. Tá? Estamos testando a C, pegar o menos 2, vamos pegar o 3, por exemplo. 3x mais 6. E aí, juntando esses fatores, a gente tem que sempre se voltar para cá, tá? Vai ficar 6 mais 6, 12, ó, já não deu. Tá? Se mudar eles de posição, colocar agora aqui o 3 e o menos 2, tá? Vai dar no mesmo, a gente vai chegar na soma em 12 dos números. E tem que ser 14. Tá? Então esse seria o teste para cada uma. Com base nas raízes, colocar substituir nos valores de A e de B. Vamos pegar a letra E, por exemplo, agora. A letra E é menos 2 e 4. Então, vamos colocar o menos 2 no lugar do A, por exemplo. Vai ficar menos 2x mais 6. E o 4 no lugar do B vai ficar mais 4x mais 4 vezes 2 aqui, ó, 8. Juntando isso aqui vai dar 2x. Aqui 6 mais 8 mais 14, ó. Fechou. Então, essas raízes satisfazem a equação de segundo grau. Dá um baita trabalho. Então, para cada uma, é isso aí, pessoal. A gente tem que substituir. Tá? Se inverter esse aqui, só ia inverter o sinal. Daí a gente só faz de novo, dá para fazer de cabeça. A gente pega os valores de cada uma das raízes aqui, ó, das duas, substitui aqui e aqui. Substitui o menos 3 aqui e o 2 aqui. 2 aqui, menos 3 aqui. Alguma delas tem que ser igual a essa. Se nenhuma é, já era essa alternativa. Então a resposta das 5 é a letra E. Seguindo. Difícil a questão. De novo. Cálculo, habilidade operatória, algébrica. Isso aí a gente usa ou nessas questões ou em outras de função, de sistema. Tem que dominar isso aí. Propriedade. Tem que fazer MMC, né? Tem igualdade, tem soma. Partiu, então. Esse aqui dá para fatorar. Vamos só reescrever ali com o 3 de evidência. Vai ficar x2 mais 1. Não é produto notável, porque aqui é mais, se fosse menos seria. Sobre 8. 2x2 igual a 9 sobre 4. Então, MMC dos dois lados. E dos números é o 8 e o x2 já tem que estar representado em ambos os lados. Tá? 8x2 dividido aqui vai cortar, né? Vai ficar só o 3x2 que multiplica x2 mais 1 mais 8x2 dividido por x2 corta, 8 dividido por 2 dá 4, 4 vezes 3, 12. 8x2 aqui vai ficar, vai cortar 8 dividido por 4, 2, 2 vezes 9, 18, e o x2 vai permanecer daí. Cortou. 3x2, que multiplica x2 mais 1, mais 12, igual a 18x2. Aqui só falta fazer isso aqui, vocês viram então que nem precisaria fatorar, né? Vai ficar 3x4 mais 3x2 mais 12 igual a 18x2. Reescrevendo tudo na forma reduzida, 3x4, aqui vai passar subtraindo, né? Vai ficar menos 15x2 mais 12 igual a 0. Simplificar a equação, dá para dividir os dois lados por 3. Vai ficar x4 menos 5x2 mais 4 igual a 0. Isso aqui então, pessoal, equação quadrática. Tá? A gente transforma o y igual a x2. Isso. E aí aqui, ó, a gente trabalha primeiro em y, depois volta para cá.
gente agora reescreve isso aqui, ó, uma equação em y. Vai ficar y2, né, porque isso aqui x4 é a mesma coisa que x2 dá 2. Ó. Então, como a gente está chamando y de x2, menos 5y mais 4 igual a 0. Então, aqui vai fazer delta e Bhaskara, vai achar y' y duas linhas. Aí, para cada um desses valores, a gente volta para cá. Ó. E aí vai destrinchar. Então, vai ter o y', como aqui x2, né, vai ser igual a x2. Aí vai resolver uma equação em x2, vai achar o x1 e x2. Para o y duas linhas de novo, vai ter o igual a x2, vai abrir, né? Vai ter o x1 e x2 para esse y2. Então vai ter que ter 4 raízes, vai ser a alternativa A, B ou C. Então isso aqui você já domina. Tá? Vocês vão chegar na alternativa letra B. Tá? Então beleza, aqui delta e Bhaskara, y' duas linhas. Aí volta aqui para o início, a gente chamou o x2 de y, então agora a gente tem os valores de y. E aí tem que fazer essa igualdade aqui. Ó. Um valor igual a x2, vai ficar x2 igual a um número aqui, que é o y duas linhas. Aqui, x2 igual a um número. Aí abre ali. Tá? Essa aqui, algumas eu repeti da aula, pessoal. Tá? Eu vou depois colocar ali no grupo para vocês tentarem fazer sem... Só reforçar que o importante seria vocês trabalharem sem ver o vídeo, depois como forma de conferir o gabarito, sim. Né? Em uma operação de divisão entre números naturais, subtrair do dividendo, é só para relembrar a estrutura, né? Falou dividendo, tem divisor. Subtrair do dividendo, não é o dividendo subtraindo, é subtraindo do dividendo, o divisor. O divisor obtém-se 224, então vamos subtrair do dividendo. É essa escrita aqui, ó. A ordem importa, tá? Obtém-se 224. O quociente dessa divisão é 15. E o resto dessa divisão é 14. E o resto é 14. Então a gente consegue isolar aqui. Isso aqui, não sei se vocês recordam. Vai ficar D igual a 224 mais Dzão, tá? Então a gente coloca isso aqui no lugar do Dzinho aqui daí. Tá certo? E isso aqui, opa, aqui eu botei Q. Mas tem um valor aqui, 15. Esse aqui é o algoritmo, equação fundamental da aritmética, né? 15 vezes D, mais o resto, igual ao dividendo, que a gente sabe quanto vale. Então vai ficar 15Dzão mais 14 igual a 224 mais Dzão. Tá? Resolve a equação em D. D vai ser igual a 15 e volta para cá. Dividendo vai ser 224 mais 15, 239. Aí vamos com calma. O que está perguntando? Tem essa opção, ó, que vocês não vão marcar, né? Porque vocês, depois que vocês concluem toda a resolução do problema, vocês vão validar isso aqui que vocês encontraram. Eu nem me lembro o que está sendo perguntado. Está sendo perguntado a soma entre o dividendo e o divisor é 239 mais 15, 240, 250, 254. Tá? Se vocês forem lá nos primeiros materiais do primeiro módulo, tá essa questão também. Seja a equação literal na incógnita x, uma equação em x, ou seja, o m é um número, um coeficiente, dada por x2, então esse cara aqui é o a, né? Esse aqui é o a, isso aqui tudo, o que está com x é o b, e o termo independente é o c. A equação incógnita x, a equação de segundo grau. A soma das raízes é a soma das raízes, está literalmente perguntando o valor da soma das raízes. Tá? Ele não disse que é de segundo grau, mas a gente deduz, o maior expoente da incógnita. Soma é menos b sobre a. Então a soma vai ser menos o valor do b, que é isso aqui tudo, né? É menos 7 mais m, festival de menos,
Esse aqui é o menos B. Esse aqui é o B, na verdade. Menos isso aqui tudo. E é menos B. Sobre 1, que é o A. Então aqui vai ficar menos 7, com menos aqui vai ficar 7. Menos M, menos M vai ficar mais M. Que é a letra A. M mais 7. Tá? Só na ordem diferente. Tá? Então, dominando a fórmula se torna uma questão fácil. Tá? Sempre com cuidado da regra de sinais. Né? Um número somado com o triplo do seu sucessor. O triplo sucessor x mais 1 é 183. Bem de boa. Equação de primeiro grau. X igual, fazendo aqui a distributividade, 3, vai ficar 4x. Aqui vai ficar mais 3, vai passar para cá subtraindo. X igual a 45. Letra E. Isso aqui então é um enunciado brevemente extenso, né? Numa cantina da escola, o proprietário, no intuito de oferecer um lanche saudável à comunidade escolar, monta um combo com sanduíche natural, uma salada de fruta e um suco. Beleza. Então tem um sanduíche, salada de fruta, sanduíche, sanduíche, salada de fruta e o suco. Na composição dos custos, então na composição dos custos. Então isso aqui é custo, na composição dos custos do sanduíche, da salada de fruta e do suco. Vamos ver agora como é que ele está composto o custo, né? A gente viu vários problemas de matemática financeira com porcentagem, que é custo, margem de lucro. Esses termos aqui são recorrentes. Na composição dos custos, o sanduíche representa 50% do custo total. Sanduíche, 50% do custo total. A salada de fruta, 30% do custo total. 30% do custo total. O suco, ora, isso aqui já foi 80 e o combo só tem 3 coisas, né? O suco só pode ser 20, né? 40% do custo do sanduíche. Então é 40% de 50%. Tá? Ele fez só para complicar, mas isso aqui, ó, pessoal, só pode ser 20, né? Porque aqui já deu 80. Mas se vocês forem fazer 40% do custo do sanduíche, o D na matemática, né? 40% de 50%. Aqui corta esse com esse com esse. Vai ficar 4 vezes 5, 20. E 10 vezes 10, 100, ó, 20%. Tá? Vamos lá agora ver o custo do negócio, né? Beleza. Se o preço final de venda do combo, então a gente sempre tem que lembrar que tem um custo, o preço final é como ele fatura, né? E nesse preço vai estar o custo mais a margem. Faturamento, né? Lembraram do problema de matemática financeira, né? Quando a gente fatura, tem o custo mais a margem, que é o lucro, né? Então, o preço final de venda do combo à comunidade escolar ficou em 15,40. E o proprietário da cantina está ganhando 120 sobre o preço de custo de produção do combo. Então, sobre o custo, que é o 100%, então, o custo é 100%, vocês vão puxando na memória os programas de matemática financeira lá. O custo é 100%. Se sobre esse valor ele ganha ainda 120. Então é um baita do negócio esse negócio de vender combo aí. Então 15,40 ele está ganhando
Com 120, como esse aqui é o preço de venda, o faturamento dele, ó, nisso aqui está incluído todo o custo mais a margem, que é 120. Então esse preço aqui, ó, é 220%. Tá? Sobre o preço de custo. O custo de produção do sanduíche, da salada de fruta e do suco é sanduíche, salada de fruta, bem nessa ordem aqui. Então quer saber o custo, quer saber o 100%. Ah, problema difícil, ó, porque se colocar 120% aqui, ó, grande chance de ter alternativa errada aqui, tá? Então não é 120 aqui, ó, porque esse preço aqui, ó, 15,40, de novo repetindo isso aqui, ó, gurizada. Nesse preço aqui, ó, o preço final de venda, isso aqui, preço final não é o lucro dele, tá? Disso aqui ele está tendo lucro, tá? Porque ele está absorvendo o custo mais a margem, mais o lucro, tá? E o preço final do combo, e ele está ganhando 120, ele está ganhando 120 sobre o custo. Então, além do custo, ele repõe o custo e ainda sobra 120%. Então, por isso que é 220 aqui. Essa aqui é a parte mais tranquila. Fazendo aqui, vamos chegar em x igual a 7. E aí, voltamos para cá daí. Quer saber exatamente? Isso aqui é outra coisa importante, ó. Essa palavrinha respectivamente é nessa ordem, ó. Sanduíche, salada de fruta e suco, tá? Se fosse suco, salada de fruta seria nessa ordem, suco, tá? Isso aí eu acho que vocês sabem, eu já reforcei em aula também. Então, nessa ordem. Então, bora lá, 50% do custo vai dar, aqui vai dar 1,5, né? Dá 3,5 sanduíche. Nem precisaria continuar a questão. Aqui 30% de 7 vai ficar 3 dividido por 3 décimos, dá 21 dividido por 10, dá 2,1, né? Tá, nem precisaria, então se quiserem fazer aqui, dá 2 vezes 7, tá? Vai dar a alternativa letra C, um problema muito delicado, né? Por causa daquele negócio aqui, mas a gente fez várias de matemática financeira e aqui o bicho pega, ó. Você tem que ter em mente bem isso aqui, ó. Faturamento, custo e margem. Margem geralmente está atrelada a esse símbolo, tá? Isso aqui é a mesma coisa que o lucro. Tá? O camarada tem um lucro, esse lucro, se empatar com o custo, não é um bom negócio, né? Ele não vai conseguir reinvestir no negócio. Tá? Então ele tem que ter um lucrinho, né? Para tirar um dinheirinho pro cara, né? Então o lucro mais o custo de produção dele, tá? Não adianta ele fazer isso aqui e empatar, né? Não vale a pena daí o negócio. Ele se gasta, perde tempo, tá? Só repor o custo não vale a pena, né? Isso aí qualquer ramo. Tá? Então tem o custo para produzir, tá? Que vai ser sempre 100%, a nossa base de incidência da margem. E aí vai ter um lucro total, vai dar o faturamento, que também pode ser preço de venda, tá? Geralmente não se fala preço de custo, que preço está atrelado à venda. Tu vende lá no fim o preço, mas é o custo de produção, o custo de aquisição do comércio, tá? Mas é custo, falou a palavrinha custo, é isso aqui. Beleza, vamos partindo para o outro. Numa mesa de jogos, há fichas brancas e pretas, num total de 360 fichas. Se o número de fichas brancas representa o quadro de fichas pretas, e essas valem, respectivamente, R$ 8 e R$ 2, o valor total é... Então temos dois valores desconhecidos, tá? Sistemas. Então vai ter que ter uma equação que modela o total de fichas aqui, ó. Então se a gente pegar as fichas brancas e somar com as fichas pretas, vamos ter a quantidade de fichas no total de 360 fichas. Primeira equação, quantidade de fichas. E a outra, o número de fichas brancas representa o quádruplo de fichas pretas. Então tem as brancas é igual a 4 vezes as pretas. Tá? Já conseguimos sair do chão aqui, ó. Tá? Embora essa aqui não diga um total de alguma coisa, né? Que valem respectivamente, então as fichas brancas vale 8 pila e as fichas pretas vale 12 pila, o valor delas. Então a gente vai descobrir o B e o P e vai multiplicar por 8 e por 12, tá? A quantidade de fichas por meio desse sistema. Tá? Daí pode, se quiser utilizar o método de substituição, que já está caindo de madura aqui, ó, só colocar o 4P ali. 4P mais P
igual a 360. 5 vai dar P igual a 72. E o B vai dar 4, né? 4 vezes 72, que dá 288. E aí a gente vem para cá. As brancas, 278 vezes 8. E 72 as pretas vezes 12. E aí, fazendo as contas, vai dar 2.304 e 864. O que está perguntando? O valor total a isso aqui mais isso aqui, somando, vai chegar na alternativa 3.168. Tá fazendo a calculadora aqui, mas essa é a mecânica. Tá? Tem várias voltas para dar um problema. Beleza, tá? Então vocês estão olhando problema, dois valores desconhecidos, já pá, sistema, tá? E aí vai ter que dar para modelar duas equações, senão não tem como resolver. O primeiro é a quantidade de fichas e o outro relaciona uma grandeza com outra, de quantidade também. Então aqui é quantidade, quantidade, tá? Questão 12. Considere um triângulo retângulo. Eu sempre prefiro ir desenhando já. Tal que o seno de um dos seus ângulos é igual a 0,8. Então é esse ou esse ângulo. Não sei que ângulo é. Mas sei que o seno dele é 0,8. Se a hipotenusa desse triângulo é igual a 10 e o valor da tangente desse mesmo ângulo... Ah não, o valor da tangente desse mesmo ângulo é... Peraí. O seno de um ângulo relaciona o quê? Está informando aqui a informação do seno. O seno de um ângulo é coh. Tá? A gente sabe o valor do seno, que é 0,8. O CO, em relação a esse ângulo, a gente não sabe, né? Então, a gente não sabe. E o H a gente sabe que é 10. Então o x vai ser, multiplicando cruzado aqui, x igual a 8. Então agora a gente sabe esse valor. Tem o CO, tem o H, e está perguntando o valor da tangente do mesmo ângulo. Quer saber o valor da tangente, não importa o valor do ângulo. A tangente desse ângulo é coca. Então a tangente do ângulo é o CO, que a gente sabe que é 8, e o CA, que eu não sei quanto vale. Vou chamar de Y. Então, primeiramente, a gente vai ter que achar esse Y. Triângulo retângulo, não tem medida de ângulo, então a gente não vai usar nenhuma razão trigonométrica, porque a gente não sabe quanto mede o ângulo. Aquela tabela lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, não vamos usar. Dá para usar Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos, 8 ao quadrado mais y ao quadrado. E isolando aqui, vai dar 36, y vai ser 6. Então aqui é 6. Então a tangente do ângulo é 8 sextos, dá para 4 terços. Letra A. Tá? Isso aqui a gente viu parecidos em aula, tá? E cai, sempre cai uma questão. Independente da banca aí, se é Tiradentes, Militar ou Instituto Federal. Vamos lá. Eu já vi que aqui já tem ângulo. Tal. Tem que fazer um desenho. Vamos ao problema. Um alpinista se desloca em uma superfície plana, em direção a uma montanha. Então está aqui a superfície plana, está aqui a montanha. E vê na sua linha de visão, está aqui, né? A pessoa está aqui. A pessoa está aqui. Coloca na superfície plana em direção a uma montanha, vamos dizer que a montanha está aqui. E vê na sua linha de visão, está aqui a visão dele, o topo dessa montanha. Então está aqui o topo.
aqui é o topo da montanha. A alpinista vê o topo dessa montanha sob o ângulo de 30 graus. Então o ângulo tem dois lados, esse aqui é um deles. Aqui é 30 graus. Caminha mais 2 raiz de 3 km. Então ele caminha mais isso aqui. Tá, isso aqui é 2 raiz de 3. Na mesma direção, nesse sentido aqui, né? E novamente vê na sua linha de visão o topo da montanha. Então aqui ele vê novamente o topo da montanha. Agora sob um ângulo de 60 graus. A gente já viu em aula exatamente esse triângulo. Se a distância da linha de visão em relação à superfície em que está caminhando é 2 metros, aqui tem que ter um cuidado, metro, quilômetro. A distância da linha de visão em relação à superfície, da linha de visão até a superfície. Isso aqui mede 2 metros. Então, a altura do topo da montanha até a superfície quer saber tudo isso aqui, ó. Isso aqui a gente sabe que é, e aqui está tudo em metro, ó, gurizada. Está tudo em metro. Tá, isso aqui a gente vai fazer os cálculos aqui, possivelmente trigonométricos em quilômetro. E por lá no final tem que passar para metro, está tudo metro aqui. Tá, então aqui é 2 metros. Então fechou, né? Aqui. Deixa eu ver. Aqui. E também não disse uma coisa, né, pessoal? Que poderia estar dito no problema. Isso aqui tem que estar perpendicular, ó. Não sei se falou a palavrinha altura. Né? Eu devia dizer que o topo da montanha é perpendicular à superfície. Mas a gente só sai do chão se resolver isso aqui, ó. E a única coisa que a gente sabe é essa medida aqui, ó. Essa medida aqui. Que é 2 raiz de 3 km. E aí que tá. Ó. Então, esse triângulo aqui, ó, não é retângulo, não tem o que fazer. Tá? Começa por aí. O que a gente tem que deduzir, ó? Isso aqui é 60, isso aqui é 90. Logo, esse ângulo aqui é de 30 graus. Tá? Agora vamos olhar esse triângulo grande aqui, ó. Esse aqui é 90. Deixa eu escrever melhor. Esse ângulo aqui é 30 graus. Tá? Olhando esse triângulo maior aqui, ó. 90, 30. Isso aqui tudo tem que ser 60 graus. Como a gente já tem 30 aqui, ó. Isso aqui é 30 graus. Pronto. Agora vou desenhar esses dois triângulos aqui, ó. Esse aqui. Ó, esse aqui é 30 e 30. O que esse triângulo é? Ângulos da base congruentes. Esse triângulo é isósceles. Tá? Então esse lado é igual a esse. Então esse lado aqui, ó, triângulo retângulo, ele é isósceles aqui, ó. Se aqui é 2 raiz de 3, aqui também é. Tá? Esse lado é esse aqui. E quer saber essa altura aqui, né? E vai ter que somar com essa aqui. Esse aqui tem que cuidar também. Então, beleza. Então, o que dá essas informações aqui, ó? Se não deduz que esse triângulo é isósceles por causa dos ângulos da base, não consegue achar essa medida. Ó, que não está dita no enunciado nada de medida desse triângulo retângulo aqui, ó. Nem do grandão. Tá? Não tem isso aqui, ó. A única informação métrica que a gente tem é desse triângulo aqui que não é retângulo. Que a gente não tem o que fazer. Não tem ferramenta, repertório para resolver ainda esse tipo de problema. Então é por essa dedução do triângulo isósceles que a gente sabe que os dois lados são congruentes, né? E essa aqui é a base. A propriedade aqui, ó. Ângulos da base congruentes, esses lados são os lados do triângulo isósceles, né? Então agora a gente resolve, a gente quer saber isso aqui, ó. Então vamos utilizar a razão do seno de 60. É Coh. É o x que a gente quer saber. E a hipotenusa é o 2 raiz de 3.
ficar raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre 2 raiz de 3. Daí isso aqui depois vai simplificar, vai ficar x igual a 3. Raiz de 9, que é 3, vai ficar x igual a 3 quilômetros. Tá? Quilômetro para metro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. 3 quilômetros, 3.000 metros. 3.000 metros. E ainda, o que a gente tem que fazer? Peraí, a gente quer saber isso aqui. Ah, mais 2 metros aqui, ó. Tá, então, se vocês... Claro, na prova vocês vão ter mais espaço aqui para riscar na folha, né? Que é saber a distância da visão. A distância, então, a altura do topo da montanha, que é isso aqui, até a superfície, isso aqui a gente achou que é 3.000, ó. Mais 2, 3.000 e 2.000. 3.002 metros, tá? Essa medidinha aqui está totalmente fora de escala, mas não tem problema, tá? Então, de novo, propriedade de triângulo isósceles. Questão, eu considero difícil, né? Porque a gente tem que pensar bastante mesmo. Partimos para a questão 14. Um quadrado tem área A, com área A. Tem sua hora aumentada em 69%. Vamos chamar de área 1. Aqui a área foi aumentada 69%. A variação percentual entre a diagonal do quadrado A e do quadrado B é a diagonal do quadrado e a gente tem naquele formulário de geometria plana, né, diagonal igual a L raiz de 2, que é importante decorar, assim como as do triângulo equilátero. A variação percentual foi, então, taxa. Quando a gente tem esse tipo de problema, a gente supõe. Supor, como que teve aumento foi a área 1, então vamos supor uma área 1 igual a 100 metros quadrados. 100 metros quadrados. Então, se aqui a área é 100, aumentar isso aqui em 69, essa área aqui vai ser 169. Tá? Então, a gente sabe que esse lado aqui é 10 e 10, e esse aqui é 13 e 13. Tá? Essa diagonal é 10 raiz de 2, essa diagonal é 13 raiz de 2. Quer saber a variação percentual da medida diagonal? 10 raiz de 2, 100%. Quer saber a variação percentual, a quanto que aumentou percentualmente a diagonal. Então essa aqui 10 passou para 3, aumentou 3 raiz de 2. 3 raiz de 2. Isso aqui já é o aumento, né? 13 aumentou 3 raiz de 2. Então vai fazer a regra de 3, vai chegar a x igual a 30% aqui. Cuidar os cálculos com radical, vai passar dividindo, vai cortar, tá? Então já vai chegar direto. Na letra D ali, 30%. Tá? Não marquei. Quem estiver passando o vídeo rápido, então. Isso aqui é a letra D. Já coloquei o aumento ali, então vamos para a seguinte. Essa aqui também a gente fez em aula, tá? E diz assim, né? Calcule o valor de x e y, calcule o valor de x, tá? Quer saber? Então não diz muito qual o conteúdo, mas ele dá essa dica aqui, ó. R é paralela a S. Então tem infinitas paralelas aqui, né? Enfim, já foi começado a fazer aqui. Então tem infinitas paralelas. Isso aqui que é aquele conteúdo, paralelas cortadas por transversais. A gente às vezes pode relacionar também o conceito de soma dos ângulos internos de um triângulo. A gente pode ver triângulos aqui dentro. Eu estou fazendo isso aqui, mas eu não sei se vai ser usado. A gente estende para ficar mais visível. Tá? Dependendo da situação, a gente pode relacionar coisas aqui. Esse aqui, vamos ver, pode ter um triângulo aqui, daí esse aqui é a paralela.
várias coisinhas a gente pode ir deduzindo aqui. Quer saber quanto mede isso aqui tudo? Então, traçando essa continuidade aqui. Aqui também pode ter. Estender aqui. Bom, aqui a gente já sabe que aqui é 40. Tem muita coisinha para ver aqui. Pode ter um triângulo aqui, tá? Mas vamos deixar para fazer depois os triângulos. Então, quer saber o valor de x, tá? Aqui, então, vamos lá. Ó. Isso aqui tem infinitas paralelas. Tem aqui também, tem essa aqui, ó, e tem essa transversal aqui, ó. Vamos olhar para ela aqui, ó. Essa transversal e essa paralela. A gente tenta não olhar essa aqui, daí, que essa aqui confunde um pouquinho. Tá? Então, essas paralelas, ó, todos esses ângulos aqui são iguais a esse aqui com relação a essa aqui, ó, e essa aqui. Então, essa região aqui, ó, é exatamente essa aqui, ó, porque a paralela está aqui, ó. Tá? Essa aqui, ó, é o correspondente aqui, ó. Então, essa medidinha aqui é 40 graus. 40 graus. Beleza? Tranquilo? Então vamos seguindo aqui. Então aqui também já podemos dar um triângulo aqui. Vamos ver se vai ser usado traçar essa aqui perpendicular também aqui. Ó, aqui tem essa informação de 35. Aqui é 90. 90 com 35, então isso aqui só pode ser 55, a soma dos ângulos internos. 55, 35 mais 90 dá 180. 55 mais 55, 110. Isso aqui forma um ângulo raso. 110, então aqui é 70 graus. Tá? Tudo isso aqui a gente demora para ver, tá, gurizada? Isso aqui já largam difícil. Daí vocês vão dar uma descansada, vão no banheiro, na prova. Isso aqui voltem bem, com a mente bem tranquila, bem vazia, voltam para cá. E são tudo deduções, né? Triângulo, são os ângulos internos e aquelas paralelas cortadas por transversais, oposto pelo vértice. A gente começa a deslocar regiões de angulares para outra paralela, né? Tá? Então aqui já matamos. É o suplemento. Então começa aqui, eu peguei aqui, tracei essa perpendicular, tem infinitas paralelas, tá? Então eu tracei essa aqui, ó, que é bem perpendicular a essa base aqui. Então é 90 com 70, né? Então quanto é que pode medir esse aqui? Quanto é que deve medir? 20 graus. E aí a gente chega na resposta, né? Quer saber todo o ângulo X? É esse 20 mais esse 40. Então a resposta é a letra D, 60 graus. Tá? Uma questão difícil, vamos fazendo por partes. Tá? Então uma coisa que ajuda é... Aqui a gente nem usou esse ângulo aqui oposto pelo vértice. Tá? Como essa aqui é transversal, né? Poderia traçar essa paralela, a gente ia saber um pedacinho daqui, daí, ó, esse aqui. Não usamos. Quando vê, até teria outros caminhos para chegar no 60. Mas tudo com base nisso, tá? Paralelas cortadas por transversais, a gente desloca os ângulos e soma dos ângulos internos. Tá? Uma questão, sempre esse modelo de questão sempre cai, assim, é bem recorrente. Questão 16. Grupos, quantidade de formigas, agrupamentos com quantidades, vamos lá. Dividido, vamos ler. As formigas são consideradas insetos sociais, pois apresentam uma clara divisão das tarefas necessárias à manutenção das colônias. Grande coisa. Numa colônia existem a rainha, responsável pela reprodução, formigas soldados, responsável por proteger as entradas do ninho de possíveis predadores, e formigas operárias, responsáveis pela coleta de alimentos que irão sustentar os indivíduos da colônia. Grande coisa. Tá? Por hora não é o que a gente quer saber, né? A gente quer resolver uma questão de matemática. Vamos à questão agora que vem. Ó. Suponha que um grupo de 336 formigas soldados e 588 formigas operárias será dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número possível, quer repartir alguma coisa na mesma quantidade no maior tamanho possível. Tá? MDC. Então as formigas estarão distribuídas em
MDC entre 336 e 588. Tá? MDC, gurizada. 2 divide os 2. Tá? A gente viu nas primeiras, na segunda, terceira aula. Tá? Então, o MDC vai dar a resposta aqui, tá? Não precisa nem calcular os grupos, depois tem que dividir, né? 336 pelo divisor, 588 pelo divisor. Se lembra quando a gente tem conteúdo de MDC, tem duas perguntas possíveis, né? O MDC propriamente, né? Que é a quantidade de formigas maior possível, e a quantidade de grupos, que é a soma desses dois. Tá? A gente fez vários em aula e nos outros simulados também. Então, isso aqui vai dar 84, que é a única que tem. Eu nem precisaria fazer isso aqui daí, né? Tá? Que é a letra C. Questão 17. Vamos lá. A Secretaria de Obras de uma Vamos ver o que está perguntando por último. Jornada de trabalho, já me lembra a tabelinha de regra de 3. Diariamente, a revitalização. Dia. Tá, vamos lá. A Secretaria de Obras, em uma licitação, contratou 10 operários. Para quê? Trabalhando 8 horas por dia. Então, quantidade de operários. Jornada. Hora por dia. Fizesse a revitalização de uma praça. O trabalho teve início no dia 1º de setembro de 2020. E passados 10 dias, então o tempo, né? Em dias, é outra grandeza. O secretário de obras verificou que apenas 2/5 da revitalização estavam concluídos. Então, a tarefa, né? O trabalho em si, né? Que é revitalizar a praça. Então, não tem, né? Uma medida para medir a tarefa, né? Se fosse pintar uma parede de tantos metros quadrados, não tem a grandeza metros quadrados. Então, a gente até pode supor, tá? Vamos supor a medida do trabalho, assim, não sei se é metro quadrado, não tem unidade de medida, então vamos supor a medida de trabalho. Não tem a unidade em si, né? A medida da tarefa. Tá? Da obra, enfim. Vamos supor igual a 100. Tá? Então, se 2/5, no dia 1º, passados 10 dias, o secretário verificou que apenas 2/5 de 100 igual a, aqui dá 20 vezes 2 vai dar 40. Então, apenas 40. Então, não tem unidade, não é quilos, não é metro, não sei o que é 40. Tá? Do trabalho total de 100. Se não houver alteração no número de trabalhadores, então aqui era 10 operários, vai continuar 10, então essa aqui como se não tivesse, né? Vai ficar 10 sobre 10, que vai dar 1. E nem na jornada, então essa informação de 8 horas por dia vai continuar 8, também não precisa, então vai ser só essas aqui. Passados 10 dias, executou 2/5. Se não houver, e essa continuar diariamente, a revitalização da praça só ficará pronta no dia, então depois de quanto tempo? Né, para concluir a obra, então faltariam 60, né, para concluir os 60, não sei qual unidade restantes. Então, 10 sobre x igual a, quanto mais tarefa para fazer, vai levar mais dias. Então, é direta. Então, já vamos simplificar aqui. 4 para 6. 4x igual a 60. X igual a 25. Não, x igual a 15, dá uma vez. X igual a 15. E não tem 15 de setembro, né? Mas é 15 dias, vai se levar para o restante. Então, como começou 1º de setembro, o trabalho teve início passados 10 dias. Então, isso aqui passaram-se 10 dias. Tá? Então, vai se levar mais 15 dias. Então, vai ser 25 de setembro. Tá? Mais os passados 10 dias. Tá? Então, começou dia 1º, passados 10 dias,
2/5, 40. O restante vão passar mais 15 dias, então vai ser no dia 25 de setembro. Tá? 25 de setembro. Próxima questão. E uma mineradora, 15 máquinas, então tem quantidade de máquinas. 15. Extraem, essa aqui eu acho que a gente fez em aula, 360 toneladas em 30 dias. Em 30 dias. Aumentando o número de máquinas para 20, não em 20, é para 20. Se fosse em 20 seria 35, para 20. Para extrair 560 serão necessários, essa aqui é a clássica que a gente viu várias em aula. Então 30 está para X, analisar agora a grandeza dias e máquinas, se tiver mais máquina levam-se menos dias, então essa aqui é a inversa, vai ficar 20 para 15. E tonelada, quanto mais tonelada vai se levar mais dias, direto. Pode cortar esse zero com esse zero, vai ficar 36, 56, essa aqui é direto. E aí fazendo as simplificações, tá, para fazer aqui tudo e tal, vai chegar a x igual a 35. Tá? Corta esse, 15 com 20 dá por 5, depois aqui 4 por 56, vai cortando tudo que dá, aqui dá por 3, tá? Vai chegar a x igual a 35, que é a letra B, Brasil. Próxima questão. Essa aqui é uma questão teórica, né? Essa aqui pode cair de divisibilidade, que a gente fez em aula de V e F, assim, de afirmações, né? Tem vários modelos de questões que podem cair. Pode cair questão teórica de qualquer conteúdo, né? Então essa aqui é de matemática financeira. O juros simples, as taxas são equivalentes, não proporcionais, é errado. Tá? Como não cai juro composto, né? Isso aqui é no juro composto que elas não são proporcionais, que é juro em cima de juro. Então cada período a taxa efetiva vai ser um pouquinho maior que a anterior. Tá? Que é o famoso cheque especial, tá? Se no primeiro mês é 2%, daqui 10 meses, vai ser uns 40% a taxa efetiva. Tá? Mas como não cai estudo de taxas, não está em edital, não vai cair. Tá? Mas isso aqui é falso. Tá? No juros simples, o que a gente precisa saber? As taxas são proporcionais. Tá? É sempre a mesma taxa, porque incide sobre só o capital inicial. A gente tem aquele exemplo da tabela. Então a primeira é falsa. Em juros simples, a taxa que remunera um capital incide sempre sobre o capital inicial. É exatamente isso. Aqui ficou mal na geração do PDF. Ó. Então a 2 é verdadeira. Terceira. Em juros simples, um capital. Aqui saiu cortado aqui. A gente quer as corretas. Então A1 é falso. Então aqui é só resta aí. No caso nem precisaria fazer, tá? Em juros simples, um capital C aplicado a uma taxa I durante o período N. Daí, como não tem valores, pode supor. Rende período N. Vai se calcular um juro 1, por exemplo. Rende a mesma quantia de juros que o quadro desse capital. Aí vai supor o capital aqui, capital igual a 100, aqui o capital igual a 400, a mesma taxa no período que a quarta parte de N. Então vai ter um tempo aqui, né? Daí vai supor, vai ser a quarta parte. Ou pela própria forma, né? Sit. Aqui, daí aqui vai ser 4C, tanto faz. E aqui a quarta parte. Então, uma questão teórica que vai dar ok, tá? Se vocês quiserem fazer. Mas dá pra, pela 1 e a 2 já elimina a questão, tá? Mas dá pra, tem várias formas de modelar, ou substituindo ou fazendo pela própria forma, supondo valores ou fazendo. Essa aqui a gente fez em aula também. A gente fez em aula estatística, né? Preço unitário, quantidade. E aí envolve média aqui, né? Uma empresa comprou várias camisetas, diferentes marcas, a tabela mostra a marca, a quantidade e o preço unitário. Vai ter o preço total, considerando que o número total de camisetas, né, vai ter a total,
O preço de uma camiseta foi em média 18,40. Então o preço médio é 18,40. O preço de uma camiseta, o preço unitário, né? Então a gente vai ter que fazer essas multiplicações, né? Isso vezes isso vai dar 6.600 mais 1.800 mais esse com esse, 2.400 mais esse com esse, 200x, pode ser x, dividido pelo total de camisetas, né? Preço médio da camiseta. Isso aqui vai dar 18,4. Daí multiplicando cruzado, juntando esses três aqui, né? Mais isso, depois multiplica cruzado, vai isolar o x, vai ser x igual a 15. Da marca. Essa aqui é uma questão que eu não lembro se a gente já fez em aula, ou comentei que é uma questão teórica de trapézio, né? Sobre o trapézio, não é correto afirmar um trapézio escaleno é aquele cujos lados opostos. Esse aqui já não, né? Escaleno é também a ideia do triângulo, né? Os três lados diferentes. Então, o trapézio escaleno são os três lados de medida diferente, então não são iguais, né? Os não paralelos são esses aqui, os que são oblíquos, né? Assim é o trapézio. Tá? Se esse aqui é igual a esse, é o trapézio isósceles, que nem do triângulo, tá? Esse aqui são os lados não paralelos, tá? O trapézio vai sempre ter que ter dois lados paralelos e os outros dois não. Tipo, isso aqui é um trapézio reto, que tem aqui 90 graus. Tá? Então, no trapézio escaleno, os lados não paralelos são iguais? Não, é diferente. Tá? Esse aqui que seria o escaleno. Então, já é uma questão falsa. Não é correto afirmar isso. As diagonais do isósceles são idênticas. O trapézio retângulo é aquele em que um dos lados opostos não paralelos é perpendicular às bases, que é exatamente esse aqui. Os ângulos adjacentes à mesma base são geometricamente iguais, tá? Exatamente isso. Esse igual a esse, tá? A altura do trapézio é um segmento de reta perpendicular às bases, exatamente isso. É o conceito de altura, de triângulo também, tudo isso aí é perpendicular à base. Questão seguinte. É comum cair circunferência com triângulo equilátero, que também a gente não viu isso aqui no formulário. Então isso aqui é importante, tá? Incluir lá naquele formulário, nas fichas de resumo de vocês, algumas relações que são bem específicas de triângulo equilátero inscrito em circunferência, em círculos. Inscrito numa circunferência. Então falou isso aqui, ó. Tá? Vai ter as seguintes relações. O lado do triângulo é igual ao raio raiz de 3. E a aresta é o raio sobre 2. A aresta é o centro até o ponto médio do triângulo. Tá? Isso aqui que é a aresta. Tá? Que é importante. Tá? Depois a gente vai ter o... Já vou dar um spoiler aqui. Tem isso aqui também, ó, dependendo... Não sei se nessa questão vai cair, ó. Isso aqui é o raio. Tá? Então, se relacionar a esta e tem o raio, já descobre o lado do triângulo equilátero. Ó, como isso aqui está no ponto médio, né? Isso aqui é metade do ponto médio. Isso aqui é metade. Daí já tem a medida do lado do triângulo equilátero. Tá? Tem várias relações aqui dentro. E a altura do triângulo equilátero é tudo isso aqui, ó. Altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero é o A mais o R. Tá? Esse aqui é o centro, está bem no centro do triângulo, no centro da circunferência. Então, esse aqui é o raio. Tá? Isso aqui tem que saber, tá, gurizada? Isso aqui só acontece nisso, tá? Triângulo equilátero inscrito numa circunferência. Então caiu, isso aqui não está no formulário, coloque. Então vamos lá. O comprimento, a circunferência, então o comprimento é 2πr, isso que a gente sabe, é igual a 4. 4π.
centímetro, beleza? A área do triângulo é igual a... Então vamos lá, o comprimento é 2πr. Então o comprimento aqui, vamos substituir 4π igual a 2πr. Então 2π vai passar dividindo. Então o raio vai ficar 4 dividido por 2, o raio vai ficar 2. O raio é 2, a aresta, o raio é 2, a aresta é raio sobre 2. Então a aresta é raio sobre 2, 2 sobre 2, então a aresta igual a 1. A aresta igual a 1, o raio 2 a gente já sabe a altura do triângulo equilátero. Tá, já sabe a altura. E tem o lado do triângulo equilátero. O lado do triângulo equilátero é o raio, raiz de 3. Então já sabemos, né? 2 raiz de 3. Quer saber a área do triângulo. Isso aqui a gente já decorou, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então sabemos o lado, né? Isso aqui é o quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. E vai ficar 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 4 dá 3, raiz de 3 a área. Tá, letra C. Isso aqui, então. Isso aqui vocês colocam o formulário junto com esse desenho, tá? O desenho clássico dessas questões. Tá? Não precisaria nem estar esse desenho, tá? Falou triângulo equilátero inscrito, vocês já sabem que é assim, é o centro do triângulo, é o centro da circunferência, aí que começa essas relações aqui. Tá? Vamos lá. Os alunos de uma escola pretendem comemorar sua formatura com um grande baile, e para isso resolveram realizar o orçamento com 2 empresas. A empresa Sonho de Festa cobra uma taxa, vai ser uma expressão algébrica relacionando o preço, né? Uma taxa fixa de 10 mil mais R$100 por convidado. Uma quantidade de convidados de X. E a empresa Pura Diversão, o preço é modelado da seguinte forma: a taxa fixa de 5 mil e 125 por convidado. Para que os preços oferecidos para a empresa Sonho sejam mais vantajosos para os alunos, o número de convidados para a formatura deve ser... Então vamos lá. Então esse exercício é clássico de funções, tá? Tem 2 modelos, a variável é a mesma, que é a quantidade de convidados. Se convidar um convidado, essa aqui vai ser bem mais caro, né? Se convidar 2, 3... Então, nesse tipo de problema, primeiramente a gente iguala as equações, as equações ou as funções, tá? Iguala essas estruturas, que em outras palavras equivale a dizer que tanto faz a quantidade, que tanto faz uma ou outra. Tanto faz. Algebricamente é isso aqui, ó. 10 mil mais 100x igual a 5 mil mais 125x. Tá? Isso aqui tanto faz. Aí passa esse 100 para lá, vai ficar 25x. E passa 5 mil para cá, vai ficar igual a 5 mil. E agora passa dividindo, x vai ficar 200. Então se tiver 200 convidados aqui e aqui, tanto faz, vai dar no mesmo. E aí a gente testa. Testa 300 aqui e aqui, vê o que vai dar mais. Então, maior, se tu colocar, se a gente começar a testar números maiores que 200, a gente vai chegar na alternativa B. Tá? Então a gente começa a testar várias alternativas. Então, para 200, que é o nosso parâmetro, a base de o parâmetro, né, a partir de mais de 200 menos de 200. E 200 é exatamente igual, tanto faz. Tá? Isso aí a gente chega na alternativa B. Tá? Aqui é a pergunta, né? Sonho. Para que preço oferecido à empresa Sonho é mais vantajoso? Então, tu sabe quando tanto faz, né? Então, testa o maior
vai ver quando for maior de 200 aqui vai começar a valer a pena, embora a taxa fixa seja mais alta. Tá, problema também. A gente não viu nesse modelo em aula, mas parecidos, tá? Na parte de álgebra. 24, numa escola, um reservatório de água no formato de cubo. Cuja soma do comprimento de todas as arestas é 12. Então o cubo tem quantas arestas? Tem essas 4 aqui, ó, da tampa, mais essas 4 aqui, ó. 8, 9, 10, 11, 12 arestas. 12 arestas. Então, se a soma de todas as arestas é 36, cada aresta tem 3 metros. Com essas informações, pode afirmar que a capacidade é de volume, né? Quanto cabe. Então, o volume é igual 3 vezes 3 vezes 3, 27 metros cúbicos. A gente tem uma conversão bem importante, né? Que é metro cúbico, 1 metro cúbico é 1000 litros. Então, aqui está tranquilo, né? Brasil. Só multiplicar por 1000. Tá? A conversão que é muito comum, tá? Uma questão que não é difícil, tá? Essa aqui também a gente fez em aula, então, por exemplo, naquele conteúdo de porcentagem, a gente vai testando lá, vocês devem ter resolvido. Tá? Algumas aí a gente está repetindo, justamente, para vocês recorrerem ao material e estudarem lá. Eu acho que esse simulado foi mais... esse simulado foi mais extenso, tá? Mas a gente vai começar a partir de agora a fazer mais questões de volume. E eu vou estar resolvendo em vídeo para na aula seguinte a gente tornar o momento de aula mais ágil daí, tá? Para render mais, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta ali nos grupos. E vejam o vídeo pausadamente, tentem fazer essas questões em outros momentos também, tá? Bom estudo aí, pessoal.